Você já teve a sensação de que perdeu uma grande oportunidade porque pensou demais para agir? Você pensou tanto, ficou com medo que desse errado e acabou não fazendo nada, e só depois caiu sua ficha que você perdeu uma grande oportunidade? Se dentro de você tem esse medo de falhar, fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar uma coisa muito mastigada, que eu acho que ninguém te falou dessa forma tão simples, que vai te ajudar muito a perder esse bloqueio. Olha, eu vou te falar que eu entendi uma coisa muito poderosa, que é o seguinte, que a gente não tem tanto medo de falhar, não tem medo de dar errado. Na verdade, a gente tem medo que as pessoas nos vejam tentando, que as pessoas nos vejam errando. Porque ainda mais agora com a internet, traz aquela sensação pra gente que tá todo mundo fluindo, todo mundo tá dando certo, né? Todo mundo sabe o que tá fazendo, ninguém erra, todo mundo flui. E quando a gente pensa em começar algo que tem a possibilidade de dar errado, a gente fica muito inseguro, porque a gente vê que as pessoas podem saber que a gente tentou, que a gente errou, e vão falar pelas costas, traz uma insegurança muito grande pra gente. Por mais que as pessoas neguem e falem que não ligam pra opinião dos outros, isso não é verdade, porque a gente tem a necessidade de fazer parte, de pertencer a grupos. Isso vem desde a nossa evolução, né? Desde o início da história humana, o homem evoluiu em conjunto, então a gente nunca evoluiu sozinho. Desde lá da época da caverna, sempre precisou de mais de um ser humano para conseguir procriar, para conseguir trazer a humanidade até os dias de hoje, né? Então a gente tem essa coisa de validação do grupo. Só que isso é algo que fica meio que inconsciente, mas está dentro da gente ainda. Essa coisa de ser aceito, essa coisa de que as pessoas percebam o nosso valor. E quando a gente menos espera, a gente acaba caindo naquele padrão de querer agir, mas pensar muito antes. E nesse pensamento vem vários cenários destrutivos, a gente só pensa o pior. E por pensar o pior, a gente acaba não fazendo nada, achando que a falta de ação vai nos proteger do risco. E nisso de ficar pensando demais, entra naquela história também, de a gente achar que não tá pronto, e nunca tá pronto. Porque tanto que você pensa, você acaba enxergando as suas falhas, as suas fraquezas e tudo mais, e você pensa, não, eu tenho que esperar mais um pouco para dar esse passo, porque eu ainda não tô pronto. Deixa eu te falar uma coisa, a gente nunca tá pronto para nada, a gente aprende fazendo. E olha, eu vou te contar uma coisa, que a confiança, ela não nasce antes da gente agir, sabe? A gente fica pensando tanto nas infinitas possibilidades que podem acontecer, que pode dar errado, esperando que em algum momento tudo se alinhe e a gente sinta que é a hora de agir, né? Mas na verdade, o medo, ele só acaba quando a gente age. Tu não consegue acabar com o medo antes de agir. E a ordem é sempre essa. Primeiro você mete as caras, faz aquilo que você tem que fazer com medo mesmo, e no processo, fazendo, você se sente corajoso, que você enfrentou o medo. A coragem, ela vem do enfrentamento do medo, e não de você se preparar todo antes de agir, porque a gente nunca tá pronto o suficiente para começar uma coisa nova. Eu era uma pessoa bem travada, bem envergonhada. Pra vocês terem noção, que eu aprendi a andar de bicicleta nos meus 18 anos, mas mesmo assim era algo bem difícil, sabe? Porque eu não tinha confiança para andar de bicicleta. Eu até peguei o equilíbrio, mas eu tava com medo de cair. E quanto mais medo de cair eu tinha, menos eu andava. Era uma coisa horrorosa. E com o tempo eu fui quebrando esses bloqueios internos e comecei a andar de bicicleta sozinha mesmo, fazer outras coisas, como por exemplo, gravar esse vídeo ao ar livre com várias pessoas passando aqui e me julgando por estar falando com uma câmera. E cada vez que a gente se expõe a uma coisa nova, por menor que ela seja, ela traz pra gente confiança, sabe? E essa confiança, ela vai dando base pra você fazer coisas cada vez maiores. No meu caso, o primeiro passinho que eu dei foi aprender a andar de bicicleta. Andar sozinha mesmo correndo risco de cair, me machucar e tudo mais. Esse pequeno ato de andar de bicicleta sozinha, como dando a base no meu emocional, dando confiança, dar outros passos cada vez mais complexos, sabe? Mas ficar em casa só pensando, arquitetando, porque eu ficava assim, no caso da bicicleta, será que se eu for por tal caminho não vou encontrar muitas pessoas e não sei o que? Quanto mais eu pensava, mais cenários destrutivos vinham na minha cabeça, eu não fazia nada. Eu vou te falar uma coisa agora que é um contrassenso muito grande, que é totalmente o contrário do que você vai ouvir as pessoas falando por aí, mas é o que funciona. Porque as pessoas falam que você tem que botar a sua meta no resultado e com toda obsessão possível em direção àquilo. É isso que os coaches falam pra você. Que quanto mais você querer uma coisa, mais aquilo vai ficando fácil, você vai perdendo medo de falhar, e não é nada disso. Na verdade, o seu foco tem que ser no processo. Você tem que ver aquilo que você quer fazer e enxergar no seu caminho a recompensa. Até mesmo as coisas que vão dando errado também. Porque se você bota o teu foco somente no final, que eu quero ganhar X, quero ganhar 20 mil. Tá, mas e o caminho até lá? Antes de você ganhar 20 mil, você vai ganhar 3, vai ganhar 4, vai ganhar 5, vai ganhar 6. Entendeu? Se você só bota o foco lá no final, isso te trava, porque é algo muito longe de você. Você vai ficar pensando em tudo que vai dar errado. Não, traz o foco pro teu processo. Fica feliz com as pequenas coisas que acontecem. Porque se você trouxer a tua atenção pro teu caminho, ou seja, cada passinho que você vai dando, cada pequena recompensa, cada pequena alegria que você tem no teu processo, isso vai dando pra você coragem. Caramba, eu consegui fazer tal coisa. Eu consegui falar em público pela primeira vez. Eu consegui fazer uma coisa que eu não fazia. Eu consegui fazer não sei o que sozinho. Isso vai te dando um amparo pra você dar outros passos maiores. Vai te dando aquilo que chamam
de coragem. Ah, fulano é corajoso. De onde que vem a coragem? A coragem vem da ação. E você pode ter certeza que até se der errado, deu certo. Porque o aprendizado que a gente tem no erro é muito grande. Ninguém conquista grandes coisas sem errar. E se você pegar essas pessoas que se deram muito bem na vida, elas têm umas histórias também de erros, de fracasso e tudo mais. Se você perguntar pra elas, você tira esse erro do teu caminho, desse fracasso, faria diferente? A maioria vai falar que não. Porque sem aquele fracasso ali, sem aquela coisa que deu errado, ela não teria a base emocional, a experiência para dar um passo maior depois. Então tenha isso na sua mente. Se for dar um passo novo agora, mesmo se isso der errado, mas eu quero começar um negócio novo, eu quero começar uma nova profissão, eu quero sair do meu relacionamento, eu quero algo novo. Mesmo se der errado, vai dar certo. Porque não há nada que se compare à experiência da gente fazer uma coisa nova. Ficar parado com medo de agir só atrasa a nossa vida. O medo é a maior trava que existe na vida da gente. Na minha época, eu tava lá travada, né, sem nem conseguir andar de bicicleta por medo e tudo mais, eu fiz uma coisa que me ajudou muito, que eu vou te contar aqui agora, que pode ser que seja útil para você. Eu fiz uma coisa chamada visualização. Porque, como eu te falei, eu aprendi o movimento de andar de bicicleta, eu aprendi o equilíbrio, mas eu não tinha a coragem para andar. Eu não tinha aquela coisa de pegar e fazer, ter atitude, sabe? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, a ciclovia é muito concorrida, então quem anda de bicicleta tem que ter atitude para andar, senão passa por cima de você mesmo. Eu comecei a fazer o seguinte, eu ficava quietinha no meu cantinho, botava uma musiquinha bem tranquila pra ouvir, na maioria das vezes a musiquinha clássica, só aquele instrumental bem tranquilo, e eu ficava imaginando eu andando de bicicleta. O meu real andando de bicicleta era algo bem complicado, eu tinha muito medo e tudo mais, aquela coisa bem segura. Eu comecei a visualizar diferente, eu comecei a imaginar eu andando de bicicleta, me sentindo segura. Não só imaginar eu andando, mas como eu me sentia, sabe? Que tudo fluía bem, que eu andava bem. E de tanto eu me imaginar andando de bicicleta, me sentindo segura, o meu cérebro começou a se acostumar com essa realidade. Até que chegou um dia que eu fui andar de bicicleta, eu não senti tanto medo mais. Porque a nossa cabeça, ela se acostuma com aquilo que a gente pensa. Se você pensa muito em falhar, você pensa muito em coisas negativas, destrutivas, o seu cérebro entra no modo de alerta, você fica com medo de tudo. Você pode também fazer diferente, pensar coisas boas, pensar, se imaginar fazendo coisas boas, se enxergar diferente. Quando a gente se enxerga diferente, as coisas vão mudando. Vai por mim, 10 minutinhos por dia, você com uma respiração tranquila, num lugar bem tranquilinho também, ouvindo uma playlist certa, imaginando o melhor cenário da sua vida, vai mudar muita coisa na sua vida. Porque você vai ser daquele piloto automático, só pensar coisa ruim sobre você, comece a pensar coisa boa, se imagine fazendo coisas boas, se imagine com confiança, porque dessa forma a sua autoestima vai subindo também. A gente se construir como ser humano é um processo muito longo. Eu não tô aqui pra mentir pra você e falar que a visualização vai salvar a sua vida de todos os males. Não é verdade. Muitas das vezes precisa de terapia pra quebrar essas crenças e tudo mais, precisa de meditação, cada um precisa de uma coisa, né? Essa aqui é a verdade. Mas o mais importante é você entender que pra você apagar o medo que você tem de falhar, você precisa se enxergar diferente. Você precisa se enxergar como uma pessoa valorosa, como uma pessoa que pode mudar a sua própria vida, porque isso é verdade, você pode. Nossa limitação é mental. Quanto menos a gente acha que a gente consegue, menos a gente consegue de verdade. Quanto mais a gente acha que pode, mais a gente pode de verdade. Se você quiser, eu tô deixando aqui na descrição o link da minha playlist lá do Spotify, com as musiquinhas bem tranquilas. Você pode usar pra fazer suas visualizações, você pode usar também pra ficar tranquilo, porque tem dia que a gente tá mais acelerado mesmo, é bom ouvir uma musiquinha mais tranquila. É só instrumental, música clássica. Eu sei que falaram que é chato e tudo mais, mas 10 minutinhos de música clássica no dia não faz mal pra ninguém. Você vai ver que vai sentir uma diferença muito grande aí no seu dia a dia. Aproveita que o ano começou e começa a organizar a sua vida, né? Escreve no papel quais passos você precisa dar esse ano. Nada de dar um passo maior do que a perna, vamos pensar com clareza, né? Qual área da sua vida você tem que trabalhar primeiro? Talvez a área emocional é mais importante, para depois você dar um passo maior no seu profissional. E depois que você vê o que você precisa fazer, vai fazer o que você precisa. Vai com medo mesmo, as pessoas vão te criticar, mas é aquilo. Ninguém vai viver as consequências dos seus atos, somente você. Então pensa sempre nisso, que é você quem tem que saber da sua vida. A gente aprende a viver vivendo. As pessoas estão aí para dar opinião na vida da gente, mas no final quem sabe da gente somos nós mesmos. Porque ninguém tem a receita da vida, né? O caminho das pedras para trilhar, o que vai dar certo. Então a melhor coisa é botar a cabeça no lugar e alinhar suas metas e viver a vida da melhor forma que você pode, né? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.